Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite. Eu sou o professor Alan Machado e hoje nós vamos dar continuidade às atividades relacionadas à disciplina de programação para o web. O nosso trabalho de hoje é um pouco diferente do que já vinha sendo proposto. Hoje nós trabalharemos com um pouco mais de lógica de negócio dentro das páginas. Nosso desafio vai ser diferenciado, mas nós vamos alcançar e utilizar objetivos com as disciplinas, com o conteúdo mostrado nas duas primeiras aulas e com o conteúdo de hoje. Nós temos essa intenção e eu tenho certeza que nós conseguiremos alcançar esses objetivos. Eu espero que durante essa semana vocês aí nos polos tenham estudado bastante, tenham testado, tenham aprimorado o conhecimento relacionado lá ao HTML, relacionado às variáveis, a entrada de dados, enfim, tudo que nós vimos nas duas primeiras aulas. Professor Marcel, hoje o desafio é diferente, a linguagem é diferente, o que nossos alunos vão ver na nossa atividade de hoje? Então, professor, boa noite a todos. Estamos começando mais uma vez nossa disciplina de linguagem de programação web e hoje, o desafio de hoje é vocês compreenderem a linguagem de programação PHP, que a gente utiliza ela de forma integrada ao HTML. Então a gente aprendeu nas primeiras aulas sobre a linguagem HTML, que é a linguagem padrão para construir páginas web. Conhecemos o CSS, que são as folhas de estilos, que servem para a gente aperfeiçoar o layout do nosso site, da nossa página web. Conhecemos também um pouco sobre JavaScript, que dá um pouco mais de dinamismo, quando a gente quer criar um formulário, quando a gente quer criar uma página dinâmica, a gente utiliza JavaScript. E hoje, o roteiro da nossa aula vai ser em cima da linguagem de programação PHP, trabalhando essencialmente com a estrutura básica. Como é que eu faço para criar um PHP, a estrutura do PHP na minha página web? Então a gente vai conhecer a estrutura básica do PHP, vamos ter uns comandos de comentários, que às vezes é muito importante que a gente faça comentário no nosso código, então a gente tem que aprender como é que são os comandos de comentário, de uma linha, de comentário de blocos, de mais de uma linha. Então a gente pode fazer isso através do comentário. Vamos ter também as variáveis, declaração de variável, como é que eu faço para declarar uma variável no PHP, operações aritméticas, como é que eu faço também para colocar um comando de impressão na tela, que a gente escreve alguma coisa no monitor para o usuário enxergar, funções e aí formulários. Então a gente vai seguir nessa linha, tentando deixar o mais simples possível esse conteúdo de PHP, que é muito importante para o conhecimento na área de programação web, professor. Isso, professor. Então, essa interação que o professor falou, dos formulários, de variáveis, ela é a parte mais importante e é que vocês vão trabalhar diariamente quando profissionais como programadores na web. Isso é constante. Então, esses temas que nós trabalharemos hoje vão mostrar a vocês um dos ambientes mais utilizados, tanto em linguagem quanto em servidores web. Nós já falaremos melhor nisso. Então, nós entraremos num tópico bastante importante para a vida profissional de vocês. Com certeza, aprendendo ou tendo esse start, esse início aqui hoje, vocês com certeza se estarão inseridos no mercado de trabalho como profissionais atuais, profissionais que entendem o cotidiano do desenvolvimento para a internet. Bom, vamos então dar início à nossa atividade. Primeiro que nós vamos fazer é recapitular a aula anterior. Vamos à lousa. Na aula anterior, aqui no recapitulando, na aula anterior, nós vimos que o HTML possui alguns elementos de entrada de dados. Vocês lembram? Nós utilizamos a tag input,
que tinha o nome, está aqui o nome dela, e um tipo. Isso daqui nos gerava um elemento visual, um campo de entrada de dados na tela. Nós vimos também o CSS, que é a folha de estilo que o professor Marcel falou. Isso aqui ajuda na estilização de um elemento, melhora a parte visual. E pode ser feita utilizando classe, tipo e identificação. Aqui embaixo dei um exemplo, olha, como utilizando uma identificação, eu colocando a cor dela azul, a cor da fonte azul. E nós vimos também na última aula como recuperar o valor de um input, utilizando a linguagem JavaScript. Vocês lembram que é a linguagem que nós utilizamos para interagir com o formulário ou com os elementos. No exemplo aqui, nós estamos colocando dentro da variável x, pegando do documento o elemento getElementById, que tem o ID chamado nome. Ou seja, você criou um elemento chamado nome, como esse que está aqui em cima. Ó. Esse foi um elemento criado com o ID nome. E lá embaixo, aqui, eu estou recuperando essa informação. E eu estou pegando o valor dela. Então, tudo que for digitado dentro do valor, eu estou recuperando e colocando dentro da variável x. E aqui embaixo, eu estou mostrando essa informação. Olha lá, eu estou dando um alerta nessa informação. Nós percebemos que com o conteúdo da primeira aula e da segunda aula, com o HTML, nós conseguimos mostrar algo na tela, conseguimos também recuperar o que o usuário digitar dentro dos elementos, dentro dos campos, e conseguimos recuperar o conteúdo que o usuário digitou dentro do campo. Dessa forma, olha só o paralelo, o resumo do que nós já temos. Nós temos a entrada do dado e a recuperação do dado. Nós vimos no formulário que o formulário possui algumas características, algumas propriedades que são interessantes. A action, que envia a informação, o método, que pode ser get ou post. Essas informações que nós vimos serão de muita utilidade agora, utilizando a linguagem PHP. Bom, vamos entender como funciona o PHP, a estrutura da linguagem. Vamos à lousa. A linguagem PHP é uma linguagem interpretada. Aí eu coloquei uma observação, já existe a versão compilada, olha aqui, ó. E normalmente é utilizada junto com a linguagem HTML, essa que nós já vimos. E possui as seguintes características. Tem uma lógica simplificada, ela é interpretada pela grande maioria dos browsers, dos servidores de aplicativo, e principalmente, ela é gratuita. Essas características, interpretada, reconhecida pela grande maioria dos browsers e gratuita, tornam a linguagem PHP uma linguagem de grande acessão no mercado. Ou seja, o fato de ser livre, de não exigir licença, de não ter custo algum, eleva a quantidade de desenvolvedores que ela normalmente arrebata. E a possibilidade de ser utilizada em grande quantidade de servidores torna este número ainda maior. Então, eu coloquei duas informações importantes. Uma, ela é interpretada. A interpretação ocorre no momento em que ela é executada, ou seja, você programa uma página com PHP, essa página ela fica dentro de um servidor de aplicativo, como nós vimos na primeira aula, e essa página ela é interpretada no momento em que você, usuário, ou em que eu, usuário, acesso essa página. Quando eu acesso essa página, ela interpreta o código que tem dentro e renderiza isso na tela para você. Uma informação importante que nós vamos ver durante o desenvolvimento da disciplina é a simplicidade da linguagem. Toda a lógica que vocês viram lá na disciplina de algoritmos e que vocês estão vendo na disciplina de banco de dados é muito simplificada no aprimoramento, na aplicação dentro da linguagem PHP. E nós veremos isso no decorrer da disciplina. Hoje trabalharemos com o conhecer da linguagem, como criar variáveis, enfim, e posteriormente trabalhar nas questões mais particulares da linguagem.
Um outro ponto que nós vamos ver agora é como inserir PHP dentro do contexto de trabalho. Vamos à lousa. Para utilizar a linguagem PHP numa página HTML, é necessário abrir algumas tags. Lembram que eu falei na primeira aula que nós ouviríamos muito falar sobre tags? Olha só como eu declaro o PHP. Menor que, interrogação, PHP. Esse é o escopo de abertura da tag. E aqui embaixo, o escopo de fechamento. Aqui eu vou colocar todo o código PHP. Aqui vão existir variáveis, vão existir seleção, condicional, muitas outras informações. Aqui dentro do escopo PHP, que começa aqui em cima e termina aqui, tudo é linguagem PHP. Embaixo eu coloquei uma observação que vocês devem considerar. Para o código ser reconhecido, ou seja, para que ele seja interpretado, é necessário salvar com a extensão PHP. Vamos recapitular rapidamente. Até agora, todo o conteúdo que nós criávamos em HTML era salvo com a linguagem, ou com a extensão, .html. A partir de agora, nós vamos utilizar o mesmo HTML, porém iremos salvar com a extensão .php. Por quê? Porque só assim a lógica, o código que vocês colocarem dentro da página será interpretado pelo servidor de aplicativo. Então, esse escopo que eu mostrei para vocês, menor que, interrogação PHP, ele abre e fecha uma lógica, uma inserção de código PHP. Isso deve ser inserido dentro de uma página, dentro de um código HTML. Agora eu vou mostrar para vocês onde colocar, onde nós inserimos o código PHP. Vamos à lousa. Observem bem, nós temos aqui uma estrutura básica de uma linguagem HTML, olha lá. Nós temos aqui a parte inicial, que é o cabeçalho, que tem o HTML e o head. Nós temos aqui embaixo o body e a finalização do HTML. Exatamente como nós vimos até agora em sala. Mas observe que dentro do body, nós temos o escopo PHP. Nesse momento, tudo que nós formos fazer, vamos colocar dentro do escopo do body. Todo o código que vocês forem inserir vai estar aqui dentro. Então, quando houver uma atividade que solicite a vocês uma página PHP, vocês vão criar o conteúdo HTML e dentro do body vão colocar a tag PHP, do jeito que foi mostrado, abrindo e fechando a tag. Nunca esqueçam que ela deve ser salva com a extensão .php, ok? Para ser interpretada pelo browser. Dando continuidade, uma coisa importante que nós já até vimos nas aulas anteriores é o comentário. É importantíssimo entender o valor de um comentário. O comentário é uma codificação opcional dentro de um código. Seja ele PHP, HTML, seja ele CSS, Java, C#, não importa a linguagem. Comentário é uma programação opcional. Considerem que uma programação opcional, em qualquer outro caso, você poderia desconsiderar. Porém, para programar e programar bem, com qualidade, sabendo onde quer chegar, os comentários são uma chave muito importante, um conteúdo, uma parte muito importante do desenvolvimento. Hoje nós veremos como em PHP fazer o comentário. A forma que nós vamos comentar hoje aqui, ela serve para muitas linguagens. Hoje, particularmente, vamos entender como funciona para PHP. Vamos lá. Nós temos dois tipos de comentário. Um comentário por linha e um comentário por bloco. Vamos entender como funciona cada um desses. Observem o comentário por linha. Comentário por linha. Aqui eu tenho, dentro do escopo PHP, agora vamos trabalhar sempre dentro do escopo PHP. Nós temos dois comentários, observem. Um que está em vermelho
e um que não está. O que diferencia o primeiro do segundo é que o primeiro eu tenho duas barras que iniciam a frase, observem. Eu tenho, antes do texto, duas barras. Essas barras indicam para o compilador, para o interpretador, de que tudo que está após ela, todo o texto que está após ela na mesma linha, todo o texto que está após ela na mesma linha é um comentário e que só é válido nesta linha. Logo abaixo, o texto de baixo, ele não possui as duas barras. Então, o que o servidor de aplicação vai fazer? Ele vai escrever esse texto na tela, vai imprimir isso na tela. Ele não vai conseguir interpretar como um comentário. Então, recapitulando, as duas barras aqui, no início do texto, indicam que tudo que vem nela, na mesma linha, é um comentário. Quando não existem as duas barras, o interpretador não entende que é um comentário. Comentários de uma linha são normalmente utilizados para trechos pequenos de comentário, em que você indica a criação de uma variável ou o início do escopo de um conjunto de variáveis ou de funções. Normalmente é para um tipo de comentário muito simplificado. É muito e largamente utilizado. Vocês devem utilizar. Mas é importante compreender a diferença de um comentário por linha, que inicia com as duas barras, e o comentário por bloco, que é o que nós veremos agora. O comentário por bloco, o nome já dá uma boa dica do que é. É o comentário em que eu posso fazer ou utilizar mais de uma linha. Isso é importantíssimo para vocês no desenvolver, em que vocês vão poder descrever o que aquela função, método ou variável que você criou pode fazer. Vamos ver como funciona. Observem que dentro do escopo PHP, eu vou sempre frisar que o escopo PHP é importante. Dentro do escopo PHP, eu iniciei um conjunto de informações de texto que iniciam com uma barra e um asterisco e finalizam com um asterisco e uma barra. Essa informação indica para o compilador, para o interpretador, que tudo que está dentro desses itens, deste e deste item, tudo é um texto comentado. Ou seja, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta linha são interpretadas pelo compilador como um comentário. O compilador não vai interpretar, não vai considerar o texto que está dentro do barra asterisco. Por isso nós chamamos de comentário de bloco, em que eu posso escrever um texto muito grande. Não existe limitação, ok? Vai do bom senso. Você também não vai escrever um texto que não haja condição de ler. Mas o comentário de bloco é largamente utilizado dentro do desenvolvimento. Vamos agora falar de um assunto que é muito utilizado, inclusive vocês como alunos e como usuários de computador usam isso todo dia, usam diariamente. Vamos falar sobre variáveis. O que são variáveis? Variáveis são espaços alocados de memória, espaços reservados, como se fosse um grande armário em que você pegasse uma janela, uma portinha do armário e desse a ele um nome e reservasse aquele armário serve para guardar a informação X. A porta 2 serve para guardar a informação Y. Então, uma variável nada mais é do que uma alocação de espaço em que você diz qual o nome que ela vai ter e o que ela vai guardar. Eu disse agora porque vocês utilizam isso normalmente no cotidiano. Onde? Quando vocês abrem um programa como o Word, quando vocês utilizam o Windows, acredito eu que a grande maioria utiliza o Windows, quando vocês utilizam algum programa, iniciam alguma variável, isso acontece a todo instante. O armazenamento de informação, o gerenciamento de informações pela memória do computador. A questão é que isso é transparente a vocês, vocês não têm acesso a essa informação. Ela é feita por programas. O que nós vamos ver hoje é como criar esse tipo de informação, como criar possibilidades de armazenamento
dessa informação. Seja para armazenar um dado numérico, um dado de texto, não faz diferença nesse momento. Nós vamos entender como funciona. Agora que nós sabemos o que é uma variável, vamos ver como criar uma variável em PHP. Aqui nós temos um texto explicativo. Olha, uma variável é um espaço reservado na memória, que pode ser utilizado enquanto estiver disponível. Em PHP, observem essa informação. Não é necessário, obrigatório, a declaração do tipo da variável, pois isso é assumido considerando o valor da mesma. Isso é importante esclarecer, porque tem algumas pessoas que já tiveram um contato com alguma outra linguagem e vão tentar colocar tipos em PHP. Lá no Java, no C#, você diz, eu quero criar uma variável do tipo texto, uma variável do tipo inteiro, numérico, decimal. Em C#, em PHP, e em algumas outras linguagens, eu não preciso definir o tipo que quero trabalhar. Como assim? Se eu definir que essa variável tem um texto, logo ela se assume como uma variável do tipo texto. Se eu colocar a ela, atribuir a ela um valor, um número, ela vai assumir o valor numérico e assim sucessivamente. Então nós não precisamos definir o tipo de informação de uma variável em PHP. Obviamente existem algumas exceções, mas elas não serão tratadas nesse momento porque nós não utilizaremos isso. Vamos ver como declarar a linguagem, a variável. Para declarar uma variável em PHP, devemos considerar algumas regras. Primeira, sempre utilizar um cifrão antes do nome da variável. Então, se eu quero criar uma variável chamada Brasil, eu tenho que colocar cifrão Brasil. Outra regra, nunca utilizar caracteres especiais. Isso aqui é uma regra geral, eu não posso utilizar caracteres especiais, vocês viram isso lá em algoritmo. Sempre atribuir um valor para ela. Nunca deixar uma variável vazia, nós já vamos conversar sobre isso. É importante e é possível, mas não é recomendado deixar uma variável vazia. Sempre separar palavras com letra maiúscula. Vamos frisar, destacar alguns pontos. Primeiro, sempre atribuir um valor para ela. Você pode criar uma variável e deixá-la em branco. Não é recomendável que você deixe uma variável sem um valor específico, até porque, como ela não tem um tipo, a tipagem dela pode ficar prejudicada. Como eu disse, não é obrigatório, mas é altamente recomendado que a variável tenha um valor inicial, mesmo que seja vazio. É sempre recomendável. E um outro item importante é a questão das letras, letra maiúscula e letra minúscula. A recomendação é que nós utilizemos o padrão chamado Camel Case. Camel Case em que as palavras sempre iniciam com letra minúscula e quando há uma diferença de uma palavra para outra, a primeira letra é maiúscula. Nós veremos alguns exemplos agora. Vamos ver em tela. Como declarar a variável dentro do escopo PHP, nunca esqueçam. Aqui nós temos uma variável chamada nome da empresa. Observem que essa variável tem as características que nós vimos. Ela possui o cifrão antes, o nome inicia com letra minúscula e a próxima palavra com letra maiúscula. Observem, nome, empresa, ou seja, nome da empresa. Mas a palavra empresa, que é uma outra palavra, está diferenciada pela letra maiúscula. Observem também que ao lado eu coloquei um texto, Instituto Federal. Ou seja, a variável nome empresa, esta variável, possui, ao passar por essa linha, o valor Instituto Federal. Ponto e vírgula. Considerem, senhores, o ponto e vírgula dentro do desenvolvimento de uma linguagem, porque ele indica para o interpretador ou para o compilador que aquela instrução que você está escrevendo se finalizou.
Se você não colocar o ponto e vírgula, ele vai ocorrer em um erro, porque ele precisa entender onde é o fim daquela instrução. O outro exemplo que nós temos aqui, também utilizando o cifrão e também com duas palavras, olha lá, total funcionários, ou seja, total de funcionários, que eu coloquei aqui 68. Aqui nós temos a primária diferença que nós conversamos sobre o tipo. Observem que o primeiro item, a primeira variável, nós gravamos utilizando um texto. Está aqui, ó, o texto. Ou seja, esta variável, nome empresa, é do tipo texto. Logo abaixo, nós gravamos uma variável, criamos uma variável utilizando o número, que é essa variável aqui. Essa variável, então, ela é do tipo número. Como eu vou diferenciar uma coisa de outra? Eu vou diferenciar pelo valor que ela está recebendo. Se você passar para ele um valor com casa decimal, por exemplo, 6,8, ele vai entender que isso é uma variável de ponto flutuante e assim sucessivamente. Aqui embaixo nós temos uma outra variável. Essa variável, ela é um pouco diferente. Eu estou criando aqui, olha. Porém, o valor que ela possui, a variável total professores, o valor que ela possui é o total de funcionários, que é a variável logo acima, mais 1. Se a variável total de funcionários possui 68 professores, mais o 1 que eu estou incluindo manualmente, eu vou ter um total de 69 professores, ou 69 funcionários dentro dessa instituição. Isso é lógica, isso vocês aprenderam lá na linguagem, lá em algoritmo, quando fizeram. Essa lógica vocês podem aplicar, como vocês observaram, inclusive dentro da criação de variáveis. É muito importante você saber criar variável para você não criar variável, às vezes, não utilizada, não necessária dentro do seu programa. Então, considerem a criação de uma variável entendendo o tipo de informação que está sendo atribuído a ela. Se for texto, a variável é do tipo texto. Se for número, do tipo número. Eu não posso fazer operações entre as variáveis que são de tipos extremamente diferentes, como texto e número, certo? E esse é um assunto que será largamente utilizado por vocês dentro da disciplina, largamente utilizado dentro do desenvolvimento das páginas e também dentro da interação da linguagem HTML, da mesma forma que vocês aprenderam lá dentro de algoritmos. Professor Marcel, aqui na criação de variáveis, nossos alunos precisam perceber a diferença entre os valores. Como nós podemos identificar valores diferentes para eles? O que é texto, booleano, lógica? Como pode ser isso para eles? No PHP é importante a gente perceber que as variáveis elas não têm declaradamente um tipo, né? Então, como o professor tinha comentado, a gente cria a variável pelo nome, né, cifrão e o nome, e atribui um valor. Automaticamente o PHP identifica se essa variável ela é do tipo real, se ela é do tipo inteiro, se ela é caracteres, né, texto. E aí, o que difere uma da outra? Justamente é o valor que a gente vai atribuir àquela variável. Lembrando que a variável é um espaço em memória que a gente utiliza para estar utilizando em tempo de execução. Enquanto a página está desenvolvendo, funcionando ali, ela pode utilizar essas variáveis para realizar algum cálculo, né, e apresentar isso ao usuário. Então, quando a gente atribui um valor entre aspas, né, a variável vai receber esse valor entre aspas, entendendo que é um texto. Por mais que eu coloque um número, se fosse esse mesmo número 68 entre aspas, eu estaria inserindo texto, tá? Então, ele não vai executar nenhum cálculo matemático num 68 entre aspas, porque ele reconhece, ele pensa que é um texto. Agora, se eu estou atribuindo um 68, como foi colocado ali, aí a variável recebe o valor realmente numérico 68. Então, uma dica muito importante, às vezes até muita pegadinha cai nas provas, é esse exemplo que eu citei. Quando está entre aspas dupla, é texto. Quando está fora da aspa, só o número, aí ele reconhece como sendo um valor numérico. E aí, quando coloca vírgula, aí é ponto flutuante, né?
Então, o mecanismo de identificação das variáveis é justamente essas dicas aí, procurando saber que tipo de valor está sendo inserido nas variáveis, professor. Isso, então considerem isso no trabalhar de vocês, que vai ter muita informação entrando para o formulário e vocês vão ter que diferenciar uma da outra. Agora vamos trabalhar com entender como funcionam as operações aritméticas. A operação aritmética ela é uma operação matemática muito simplificada, mas como ela funciona dentro da linguagem PHP? Eu vou colocar agora, exibir para vocês em um único exemplo como realizar todas as operações básicas. Existem muitas outras, existem muitas funções, mas vamos entender porque em alguns exemplos nós utilizaremos essas operações. Vamos à lousa. Em PHP, a declaração para a utilização de operações matemáticas é muito simplificada. Estudaremos hoje soma, como somar variáveis, agora porque eu até mostrei no exemplo anterior, subtração, divisão e multiplicação. Utilizando variáveis, como nós vamos declarar esse modelo? Como fazer isso em PHP? Aqui nós temos um exemplo de como utilizar essas variáveis. Observem, dentro do escopo PHP, nunca esqueçam que isso é realizado dentro do escopo PHP. Nós podemos criar duas variáveis. Aqui eu estou criando duas variáveis que vão nos nortear neste exemplo. A variável valor A, que é 8, a variável valor B, que é 2. 8 e 2. Observem, como muito bem dito pelo professor Marcel, 8 e 2 são apenas números, então o valor A e valor B são variáveis numéricas a partir desse momento. Aqui eu tenho a soma. Como eu posso realizar a soma? Eu pego um valor A mais o operador mais a outra variável, sempre tem um espaço antes do operador e depois do operador. Aqui um espaço e aqui um espaço. Nunca esqueçam disso, para que vocês não incorram em erros. Sempre existe um espaço antes. Aqui eu finalizei. Neste caso, olha, aqui ao lado direito da tela está o resultado. O valor A, que é 8, e o valor B, que é 2, o resultado vai ser 10. A variável A mais B mais 3, que se em cima é 10, com mais 3, o resultado é 13. Observe, isso é uma conta matemática simplificada. Essa informação, esse resultado, eu estou criando em uma outra variável. Observe aqui ao lado. Eu criei uma nova variável chamada resultado AB, ou seja, soma de A com B. E disse que ela é igual a esta operação matemática. Eu posso utilizar para Olá, retomando a nossa aula, vamos agora trabalhar no resultado das atividades. Como vocês entenderam os temas que foram tratados, as questões aí elas estão intrinsecamente relacionadas com a aula de hoje. Nós tivemos algumas dúvidas, alguns questionamentos interessantes e nós vamos trabalhar nesses questionamentos e entender a atividade de hoje de uma forma geral. Professor Marcel, como nossos alunos receberam a nossa atividade? Como foi o conteúdo de hoje para eles? Ok, legal. Bastante interação, né? Então, a gente fica feliz da interação. A gente está até respondendo aqui os questionamentos dos polos. E aí a gente vai abordar as questões pela primeira indagação que vocês receberam aí no polo, que foi perguntando como funciona, o que é e como funciona uma variável. E aí foi pedido para os alunos citarem exemplos. Isso. Essa primeira questão
sobre o que é uma variável foi aquele primeiro tópico, o terceiro tópico que nós falamos, que uma variável ela é um espaço de memória, ela é a locação de um espaço, é a reserva de um espaço. Então você reserva um espaço e dá a ele um nome e dá a ele um valor. É importante considerar que em PHP deve existir um dólar antes do nome da variável. Se a variável tiver mais de um nome, por exemplo, nome empresa, nome usuário, nome pessoa, a próxima palavra é importante que esteja em letra maiúscula. Aí vem uma pergunta, professor, se eu fizer tudo em letra minúscula, não vai funcionar? Vai funcionar. Você vai conseguir executar o programa sim, porém vai estar programando fora das melhores práticas de desenvolvimento. Então, é importante que vocês considerem essas características de uma variável para criar uma variável consistente. Então, de uma forma geral, a resposta a essa pergunta é: a variável é um espaço reservado de memória. Professor, a próxima questão. Vamos lá. Legal. E só para registrar também a participação dos alunos, né? A gente recebeu a resposta do Eduardo aqui do Polo de Porto Velho, onde ele citou também que essa primeira questão poderia ser: são espaços reservados para alocar determinado tipo de dados, né, variáveis em um determinado tipo, em um determinado espaço de memória. Né, a gente também tivemos a participação também de Cacoal, que também respondeu essa primeira questão, dizendo que também é um espaço que é guardado na memória, né, a participação do David de Cacoal, espaço locado na memória justamente para gravar essas informações em tempo de execução. Legal. E aí a gente tem agora na questão 2, qual a principal diferença entre um comentário de linha e um comentário de bloco, professor? Isso, essa daí ela é legal e importante. Não esqueçam que ao trabalhar com o programa, com a programação, comentar é extremamente importante. Como eu disse, é opcional, porém é muito relevante dentro do código. Vocês vão comentar por linha ou por bloco para registrar aquele trecho de código que vocês estão fazendo. Então, um exemplo simplificado o código abaixo faz a geração de um boleto bancário, o código abaixo utiliza os parâmetros tais. É importante para lembrar, no momento do desenvolvimento, provavelmente você lembra do que está fazendo, lembra de qual função utilizou, de quais parâmetros estão passando, mas 6 meses depois, provavelmente você não vai lembrar, você não vai recordar, porque você já programou muitas outras coisas. Então o comentário serve para lembrar. Então o código de linha, ele serve para comentar uma única linha, não importa a extensão que ela tenha, ele comenta uma linha. E ele inicia com barra, barra, aquela barra deitada, barra, barra, tudo que estiver após as 2 barras é um comentário de linha, não importa a extensão. O comentário de bloco, ele começa com barra asterisco e dentro dele podem vir uma ou quantas linhas vocês acharem que precisa. O importante é que finalize com asterisco barra. Ele serve para grandes comentários de código ou que tenham mais de uma linha. Ressalto que o comentário de bloco ele não serve para programar. Você não pode colocar código dentro dele esperando que seja executado. O comentário de linha ou de bloco, ele desconsidera o conteúdo que está dentro, certo? Então, utilize eles com qualidade e sempre utilize dentro do desenvolvimento que vocês estiverem fazendo. É importante e é recomendado. Professor. Ok. Legal. Também a participação dos alunos aqui responder o comentário de linha, ele é simplificado e curto. E o comentário de bloco, ele é mais abrangente, com informações mais específicas sobre o código da página, né? Então, também para constar, também a participação dos alunos aí. Terceira questão, considerando as variáveis abaixo, responda às questões sugeridas. E aí foi dada para vocês, pessoal, duas variáveis que estão recebendo valores. Então, a gente está atribuindo aí o valor 23 na variável A, né, que tem um cifrão A, e o valor 2 na variável B, cifrão B. Né? Então, foi atribuído esses 2 valores e logo em seguida a gente tem aí alguns cálculos matemáticos, né? Umas somas, temos soma, subtração, lembrando de considerar os parênteses. Então, tem precedência, né? Pela precedência acontece primeiro as operações que estão entre parênteses.
fez a operação entre parênteses, aí a gente vai para fora do parênteses para fazer os cálculos. Na primeira opção, primeiro item aí que a gente tem a letra A, né, a gente tem aí como resultado, acertou quem colocou como resposta 28, que no caso a gente faz primeiro a subtração do 5 com a variável cifrão B, né, então ali diminui 5 de B, que B recebeu 2, então 5 menos 2 ficou 3, e em seguida esse 3 foi somado com A, que é 23, e mais B, que é 2. Ficou 25, aí mais 3, 28. Então, totalizou 28, primeira resposta. A letra B, a gente tem aí uma multiplicação e uma soma. Lembrando que quando a gente tem multiplicação e soma na mesma linha, tem precedência a multiplicação, tá? Então, não é a soma. Então, acontece primeiro a multiplicação de A vezes B, ou seja, de 23 vezes 2, mais 2, né? Que daí deu 46, mais 2, 48. Então, acertou quem colocou 48 na letra B. E a letra C, a gente tem a utilização dos parênteses e também da multiplicação. Então, a gente primeiro resolve a subtração, que está no primeiro parênteses, depois a gente resolve a soma, que está no segundo parênteses, e esse resultado a gente multiplica, tá? Então, a gente vai ter como respostas aí o valor de 148, tá? Então, essa é a resposta correta desse item C. Os alunos também participaram bastante, professor, nessa questão, né? A maioria, pelo que a gente percebeu aqui, acertou, tá? E aí a gente passa para a questão 4, que vai falar justamente, foi solicitado para os alunos escrever um código em PHP que poderia gerar o seguinte resultado de texto. E aí vem aqui o texto que é sugerido para ser mostrado em tela. A variável C tem o valor de 34 e a variável B o valor de 12. Isso aí é um exercício que exigiu que o aluno entendesse sobre concatenação, professor, que é justamente a utilização do ponto. E aí é fundamental a gente até rever essa questão e explicar o que é a função do ponto, que é justamente juntar um texto com a variável que a gente quer mostrar em tela. Isso. Inclusive, agora há pouco teve um questionamento de um aluno sobre o ponto, que no slide que nós estávamos trabalhando aqui, o ponto ficou visivelmente muito abaixo de uma aspa dupla. Eu quero só esclarecer que o ponto, ele é após a aspa. Então, eu vou juntar o texto com a aspa, ponto, a variável ou um outro texto, ok? A resposta a essa questão, ela é a concatenação de um texto com as variáveis. O texto, ele diz que o valor da variável C é, e eu vou concatenar. Então, eu vou colocar isso entre aspas, ponto, a variável C. Vale esclarecer que para eu exibir a variável C, eu devo ter criado ela antes. Então, eu estou colocando uma questão que vocês têm que raciocinar sobre a criação de variáveis anteriores. Vocês não podem, em momento nenhum, exibir uma variável que não foi criada, certo? Então, para responder essa questão, vocês vão utilizar o valor da variável C dentro de um texto, utilizar o ponto para exibir a variável C e o valor da variável B dentro de um texto, ponto para exibir a variável B. Entendendo que o pré-requisito disso é a criação da variável C e B antes da digitação do código. É importante vocês entenderem que vocês podem colocar o valor diretamente ou criar a variável. O texto pede que vocês criem, que vocês exibam o texto por uma variável. Então, vocês bastam criar a variável antes e exibir o texto depois. Nós vimos isso fazendo várias concatenações. Não esqueçam, para concatenar um valor, um texto, uma variável, a outro valor, texto ou variável, vocês fazem isso utilizando o ponto. O ponto está após a variável ou entre as duas variáveis. Se eu tenho uma variável aqui e outra aqui, o ponto está no centro, sem espaço, ok? Vamos à próxima questão, professor. Ok, então ficou essa questão da concatenação importante, tá? Então, até nessa questão 4 ficaria o eco, né? Então, para vocês escreverem na tela, aí seria a variável C tem um valor, e aí viria os pontos para a gente concatenar as variáveis.
Tá? Na questão 5, a nossa última questão, dizia assim: considerando que uma função pode receber parâmetros, qual a resposta correta para a chamada da seguinte função? Aí aqui a gente tem uma função no PHP, onde é uma função chamada média, que recebe ali 3 variáveis, né, como parâmetro, né, V1, V2 e V3. E aí logo abaixo a gente tinha como é que é feita a chamada de uma função. Qual seria a forma correta de chamar uma função? Na letra A a gente tem média, abre e fecha parênteses. Na letra B a gente tem média, abre parênteses, 2, 4 e 5, fecha parênteses. Na C a gente tem média, abre parênteses, 2,4, 5, fecha parênteses. E por último, na D a gente tem média, e aí abre parênteses, 2,4, e aí fecha parênteses. Qual é a importância, né, professor, da gente marcar aqui como é que a gente chama uma função passando como parâmetro, né, os valores? Isso. Essa questão ela é importante para que vocês tenham muita atenção. Isso acontece muito em concurso, que eles mostram um código para você e você tem que interpretar, ou chamar, ou dizer aonde está o erro, esse tipo de coisa. Mas como vocês vão agir ao chamar, ao vincular uma função já criada a um evento? Eu coloquei essa questão para que vocês se atentassem aos mínimos detalhes da chamada, da execução de uma função. Das opções que estão propostas a vocês, a letra C é a letra correta, é a resposta correta. Por quê? Porque nós chamamos a função média, passando os valores utilizando as vírgulas. Se vocês observarem lá em cima na função média, a função ela é criada com vírgula. Então eu tenho cifrão V1, vírgula, cifrão V2, vírgula, cifrão V3, fecha parênteses. Da mesma forma que as variáveis são criadas dentro da função, os parâmetros, da mesma forma eu vou executar essa função, passando os 3 parâmetros que ela exige. Então a resposta certa a essa questão, a questão 5, é a letra C, média, passando os valores por vírgula. É importante que vocês, quando olharem um código desse, tentem executar ele na cabeça, tentar entender como ele funciona, como vai ser interpretado. As outras questões ocorrem muitos erros ao programar, em que você tenta chamar uma função passando, às vezes, um valor incorreto ou passando um espaço, que é o caso da questão 2, em que eu tenho 2 espaços, 4 espaços, 5. Esse espaço, ele não existe. O compilador vai entender que eu estou passando um único número e vai desconsiderar a função, porque a função recebe 3, não 1. Então é importante vocês se atentarem para os detalhes da chamada dos métodos, porque normalmente existe muito erro dentro desse tipo de chamada. Professor, existe alguma outra interação que a gente pode relevar para os nossos alunos essa noite? Isso, então, professor, foi até questionado aqui a possibilidade da gente colocar essas respostas do que forem passadas em sala, para a gente disponibilizar de forma escrita, para que os alunos possam ter um feedback, e aí até sugerir a eles que a gente vai disponibilizar essas respostas no ambiente virtual, principalmente essa que envolve um resultado textual, né, que a gente tem que escrever, e para dirimir qualquer dúvida, da gente colocar isso no ambiente, para que os alunos possam estar acessando, e aí tirando essas dúvidas. Então, acessem o ambiente, a gente vai disponibilizar as respostas dessa atividade para que vocês tirem as dúvidas, porque de fato realmente são pequenos detalhes, né, que fazem a diferença na programação. Isso, e eu vou falar de experiência de longos anos de desenvolvimento, que às vezes uma vírgula dessa tira um dia, 2, 3, às vezes uma semana de trabalho para encontrar uma vírgula. Então, depois de um tempo você vai ficando já acostumado, já vai nos lugares, entendendo esse tipo de, às vezes, de desatenção do desenvolvimento. Nós vamos disponibilizar esse conteúdo e alguns links de instalação, de como fazer a instalação do PHP, que é um servidor de aplicação. Nós vamos disponibilizar isso. E vocês vão ver como fazer, assim que vocês tiverem acesso ao computador, em que vocês possam trabalhar, enfim, fazer o projeto de vocês, vocês vão buscar nesses conteúdos como fazer,
como fazer a instalação, como observar o resultado de uma operação matemática, tudo isso de forma bem simplificada, para que vocês realmente vejam que a linguagem traz resultado a vocês. Professor, existe alguma outra relevância, algum assunto que nós devemos tratar da interação com eles? É só essa questão, só realmente esse feedback que a gente vai dar. Na medida do possível, eu vou tentar até esclarecer, tirar algumas dúvidas aqui pelo chat, né? Já estou até vendo aqui a possibilidade de antecipar algumas dúvidas, né? Já tirar algumas, já responder alguns questionamentos. E no mais, eu acho que é só a gente reforçar mesmo o conteúdo que foi passado agora. Isso. Aí só uma coisa que eu considero importante, onde vocês vão fazer isso? Alguns de vocês podem se perguntar onde vai ser feito esse código, como vai ser digitado esse código. Vocês podem utilizar qualquer editor de texto. Pode ser o Notepad, aquele bloco de notas do Windows, pode ser o Notepad++, pode ser o Sublime Text. É interessante que vocês utilizem o que está mais acessível a vocês, tanto financeiramente quanto no ambiente de trabalho que vocês estão utilizando, mas é importante que vocês utilizem um que mais vocês se adaptem. Nós normalmente utilizamos para a programação em PHP, uma ferramenta muito utilizada é o Sublime Text, que é uma ferramenta gratuita que separa as cores de palavras reservadas e deixa um código bem interessante. Sublime Text. Eu também vou colocar esse link para que vocês saibam como fazer o download e utilizar o Sublime Text nos projetos de vocês. Ok? Vamos ver agora, rapidamente, rever, na realidade, o nosso último assunto sobre interação entre a página HTML e a página PHP, com o envio de informações. No nosso último ponto, nós vimos o seguinte. Vamos ao quadro. Utilizando a linguagem HTML para receber através de um formulário. Aqui embaixo, nós temos um formulário. O importante nesse momento é vocês entenderem que a Action está enviando as informações deste formulário para esta página. Processa PHP. E eu estou utilizando o método PUSH para enviar. Relembrando que o método PUSH envia a informação por stream. Ele cria os pacotes, cria um modelo de criptografia particular dentro do TCP/IP e envia o pacote. Agora nós precisamos saber como, utilizando o PHP, eu vou receber essa informação na página processa.php. Vamos ver como criar esse código. Aqui nós temos a iteração. Eu tenho a página index e tenho a página processa. Eu vou criar este formulário na página index utilizando PUSH e vou enviar para a página processa.php. A informação sai deste lugar, tendo este lugar como destino. Ela sai de um canto e vai para outro. Este é o princípio da informação. Na página processa, nós vamos, na prática, processar a informação, trabalhar com ela. Nós vamos interagir com essa informação. Nessa página eu posso fazer um cálculo, eu posso imprimir na tela. Nessa página eu posso gravar no banco de dados, eu posso criar um arquivo texto. Nessa página eu posso fazer qualquer nível, qualquer tipo de interação. Inclusive, abrir novas páginas, criando novas interações. É completamente plausível fazer. Vamos entender como funciona o código PHP para processar essa informação. Rapidamente, este é o formulário que nós criamos como exemplo, que envia a página para esta action, para este destino, utilizando o PUSH. Nós temos 1, 2, 3 inputs. Como eu disse, a única diferença deste exemplo para os outros é que nós estamos identificando esse input pelo atributo name. Olha aqui, name, cidade, name, UF. O tipo é o mesmo, aquilo que vocês já viram. Então, nós vamos enviar essa página para um processamento. No exemplo que eu estou mostrando, o processamento é simplesmente uma exibição, uma impressão, utilizando o echo para imprimir e concatenar o resultado. Vamos ver como fica a página, o conteúdo dentro do body da página processa.php.
Aqui na página processa.php, a página de processamento, nós temos 3 campos. Observem, o campo nome, o campo cidade, o campo UF. Aqui nós temos uma particularidade com o código PHP que eu tenho que utilizar, se for o método post do formulário, eu tenho que utilizar cifrão underline post e passar entre chaves, entre colchetes, eu tenho que passar, utilizando aspas simples, o nome do campo. Eu estou aqui, por exemplo, utilizando o nome UF. Este nome UF, no slide anterior, ele está aqui, ó, UF. Este campo é o que eu recepcionarei na página de processamento. Então, eu estou utilizando o campo UF. Aqui em cima eu estou utilizando o campo nome e o campo cidade, que estão no slide anterior, no formulário, nome, cidade e UF. Dentro da página de processamento, eu simplesmente estou dando um eco no resultado, fazendo o que nós conversamos agora há pouco, a concatenação dos dados. Concatenando um texto com uma variável. Observe o ponto, eu tenho um ponto aqui que concatena 1, tenho um ponto aqui que concatena a variável com o próximo texto, tenho um ponto aqui que concatena o texto com a próxima variável e um outro ponto que concatena o texto com a próxima variável. Observem que o processamento que nós estamos fazendo aqui, ele é simplesmente o de imprimir na tela. Normalmente nós vemos isso em cadastros de lojas virtuais, em que você digita os seus dados, passa as suas informações e na tela seguinte ele mostra um resumo para você, para que você possa corrigir um dado, verificar se a informação está toda correta. Esse modelo de processamento é muito simplificado e normalmente nos dá resultados que nós pretendemos alcançar. Então, hoje, utilizando o PHP, nós aprendemos que nós podemos receber de um formulário, pela tag action, como destino, nós podemos receber esse dado e tratar. Neste exemplo ainda, se você observar, eu criei variáveis aqui. Eu criei a variável nome, criei uma variável cidade e uma variável UF. Eu poderia, neste exemplo, receber um número e fazer um cálculo e imprimir esse cálculo. Poderia multiplicar, fazer qualquer operação matemática. Então, observem o tamanho e a abrangência das informações e do tipo de negócio que nós estamos trabalhando. Na aula de hoje, nós vimos que HTML e PHP podem trabalhar juntas e trazer o resultado dentro da lógica do negócio que vocês estão trabalhando. Professor, hoje tivemos um desafio diferente e a nossa expectativa é que o aluno aprenda e consiga aplicar esse novo modelo de negócio. Que mensagem, professor, os nossos alunos têm que levar para casa para captar aí, para colocar bem na mente o conteúdo de hoje? Então, é importante que vocês, além da aula de hoje, né, sobre a parte de PHP, é importante que vocês acessem o ambiente virtual e pesquisem também a respeito sobre como estruturar melhor uma página PHP. Aqui a gente deu umas noções iniciais, né, de como desenvolver uma página PHP com a sua estrutura básica, né, com os principais comandos, né, fizemos algumas atividades para a gente exercitar, mas a gente sabe que muitas dúvidas surgem, né, a gente não consegue compreender tudo numa única aula, então é importante que vocês acessem o ambiente virtual, na medida do possível até atendendo o pedido de vocês de fazer um tutorial de como desenvolver um código no Notepad++, foi até uma solicitação de alguns polos, solicitando um tutorial de como desenvolver e salvar uma página HTML, uma página PHP. Então é importante que vocês estejam buscando. Na internet a gente tem uma gama de tutoriais falando a respeito também sobre programação web. Então, legal a participação de vocês, fico feliz de estar tendo esse feedback e espero que a gente esteja levando o conhecimento dessa linguagem PHP para vocês, né, no decorrer das nossas aulas. Isso. Considerem isso, senhores. Estudem e apliquem. A gente se vê na próxima aula. Até mais.